E aí, David, Code na área. Eu espero que você esteja super bem. Eu tô tranquilão por aqui e ansioso para continuar esse projeto com você. Nesse vídeo, a gente vai falar do Prisma. O que que é o Prisma, galera? E, como a gente está fazendo aqui de forma bem objetiva, eu já abri a documentação do Prisma e o Prisma, ele já está falando aqui que ele é como alguma coisa simples, né? Nós somos um banco de dados simples, somos um modelo de banco de dados é, fácil de ser criado, você não precisa ser um manager, você não precisa ser um DBA, você não precisa ser um PhD para começar, você pode ser uma pessoa normal e ele vai facilitar. Então, de forma objetiva, o Prisma é um framework para queries SQL. E ele traz algumas vantagens na hora de criar as nossas queries aqui, que a vantagem principal é que a gente tem uma adaptabilidade e a gente pode migrar de banco de dados de forma muito simples, apenas mudando a connection string do nosso banco e qual é o banco que a gente quer utilizar. O resto é padronizado e não importa o banco de dados. Gente, o Prisma é maravilhoso, sério. Ele tem como concorrente o TypeORM, inclusive no Nest, a gente tem algumas receitinhas aqui, recipes aqui, que uma delas é o Prisma, que a gente vai usar, e tem o Sequelize, Mongoose, TypeORM, enfim, dá pra gente fazer Swagger, a gente vai fazer documentação com Swagger, enfim. E a gente vai utilizar essa documentação do Prisma, então aqui ele já fala que é uma ORM, então é esse facilitador aí de criação de banco de dados e administração de banco de dados para Node.js TypeScript, tá? É uma alternativa aí para a gente escrever SQL. Atualmente o Prisma aceita, aguenta, suporta Postgres, MySQL, SQL Server, SQLite, MongoDB e o Cockroach. Inclusive, se alguém saber o que é esse Cockroach, esse banco de dados aí, manda aqui nos comentários. Aproveita e já curte, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse conteúdo tá massa. Inclusive, eu queria uma opinião de vocês. Escreve aí aqui nos comentários, se você tá no terceiro episódio, você já tem uma opinião sobre isso. Fala aí se eu tô sendo objetivo ou não. Eu tô tentando ser o mais objetivo possível para conseguir te ensinar de forma efetiva. Bom, seguindo aqui, a gente vai utilizar, como eu disse, o SQLite, né? Ele fala que a gente tem que fazer algumas coisas. Poderia seguir a documentação do Prisma, que também é maravilhosa, gente. É uma documentação incrível. Mas eu vou pelo Nest, porque, enfim, a gente está utilizando o Nest aqui. Eu quero mostrar a documentação do Nest. A gente tem que fazer um setup, a gente tem que ter um projeto, né? A gente já tem, a gente tem que fazer o setup. E eu vou instalar o Prisma dessa forma aqui. Então vamos lá no nosso projeto. Vou abrir aqui o nosso projeto e vou instalar o Prisma como desenvolvimento, ó, tá bom? É uma, uma dependência de desenvolvimento. Então ele instalou o Prisma para mim, e agora o que ele fala que a gente tem que fazer? npx Prisma vai listar para a gente quais são os comandos que nós podemos utilizar no Prisma. Então isso é muito massa, ó. Todos os comandos, init, generate, studio, migrate, pull, push, validate, format, enfim. Vai usar esse studio, é muito legal o Prisma, tá, gente? Vocês vão ver. Bom, a gente vai dar então um npx Prisma init. Para quem não tem contexto, o npx ele executa executáveis dos pacotes que a gente tem instalado no nosso projeto. Então, init é um executável. Quando eu clico aqui, ele vai executar. O que ele faz? Cria a pasta Prisma e o arquivo esquema Prisma. É aqui que a gente vai ter os nossos esquemas, beleza? Ele vai criar também uma environment, onde a gente vai colocar a nossa connection string do banco de dados. Ele já coloca uma connection string aqui localhost, enfim, aleatória, porque o Prisma já inicia no Postgres. A gente não vai usar o Postgres, mas depois vou ver se eu faço um vídeo para mostrar para vocês como migrar para o Postgres. É muito legal. A gente vai utilizar, conforme a documentação do Nest indica, a gente vai utilizar o SQLite, tá bom? A gente vai utilizar o SQLite, vai ser bem maneiro. Então aqui, ó, nesse esquema, é onde a gente vai dizer qual banco a gente vai usar. Ele vai ter aqui o cliente, que é o Prisma Client.js, show de bola. E no environment a gente tem um database. Sim, ele criou um arquivo environment para a gente. Sempre que você tiver um arquivo environment, você tem que criar no seu projeto um environment.env. Então, desculpa, um environment.example. Para quem for usar o seu projeto, saber o que ele tem que colocar aqui. E no nosso caso é um database, tá? URL. Para o SQLite, olha que lindo, é só a gente colocar file dev db.
Então eu vou chamar ele chamou de FileDevDB, né? Eu vou dar um nome mais bonito, eu vou chamar de ForumDB. Beleza? Vai ser um arquivo que ele vai criar nessa pasta, ou seja, no environment, nessa pasta aqui, então vai vir, acho que vai ser na raiz, na verdade vai vir no Prisma. Vai ficar aqui dentro do Prisma, tá? Porque esse cara aqui, ponto barra, vai vir aqui, ó, na URL, tá? Ele vai substituir. Bom, então eu vou ter user, question e and answers, tá bom? Eu já vou criar todos esses modelos aqui. Inclusive, eu já criei esses modelos e vou só copiar aqui para a gente ser mais objetivo e eu explico para vocês como cria. Bom, primeira coisa. Primeira coisa. Não vou explicar SQL. Você tem que saber já relacionamento de tabela, você tem que saber mais ou menos como funciona primary key, foreign key, enfim, chave primária, chave estrangeira. É o básico para você trabalhar aqui com esse projeto, tá? A gente está construindo API e não trabalhando com SQL. Enfim, é muito básico. Não necessariamente você precisa saber muito de SQL. Eu vou te mostrar aqui. Primeira coisa, a gente cria como modelos, como model, e a gente vai ter sempre com letra maiúscula, é um padrão, nesse caso, user. ID, a gente vai dizer aqui que é string, ele vai ter, para ele ser auto-incremento, para ele ser automático, ID default, ele vai usar esse SUID, CUID, eu poderia também usar o UUID, eu gosto do UUID, então eu vou usar o UUID. E-mail, unique, então se você quiser que alguma coisa seja única assim, nome, e aqui esse optional chain é porque é opcional, eu não quero que seja opcional, mas ele colocou aqui só como exemplo, né, eu coloquei como exemplo. Password, e aí a gente tem o created at e updated at, que é padrão para todo o banco de dados, para que você tenha um histórico de quando as coisas foram criadas e quando ela está sendo atualizada. Então aqui é padrão, tá? Sempre que ele for criado, ele vai pegar a data atual, e aí ele tem esse decorator, a gente chama de decorator, né, bem parecido com o Nest, para updated at. Então, sempre que eu atualizar, fizer um patch nesse meu banco, um put no meu banco de dados, um update, ele vai atualizar e colocar a data atual da atualização. Ele vai ter questions e answers, porque todo usuário ele pode ter várias perguntas e várias respostas, tá? Então, ele está relacionando a tabela aqui. Na tabela de question é bem parecido, eu tenho um title, um body, created at, e agora eu tenho a relação, como eu relaciono as tabelas SQL com essa decorator relation. E aí vocês perceberam que eu tenho user ID e user. Esse camp user, ele não vai existir na nossa tabela. Não vai existir, ele vai existir apenas o user ID. O que esse user então serve? Ele serve para eu, como se fosse importar, eu estou importando a tabela user aqui dentro e estou falando que nesse meu projeto, nessa minha tabela question, o campo user ID é referente a ID. ID da onde? ID de user. Beleza? Uma questão podem ter várias respostas, então uma pergunta pode ter várias respostas, então a relação aqui é 1 para n, 1 para muitos. Então eu não coloco o ID da resposta aqui. Eu coloco o ID da questão na resposta. Então eu tenho user ID e question, e aí a mesma coisa, eu trago o user para cá e relaciono, trago o question para cá e relaciono. Pô, mas é ID e ID, Thiago? Aqui é o ID de question e aqui é o ID de user. Só isso, gente. Simples. Então, o primeiro campo, field, é dessa tabela, referente ao campo da tabela que eu importei nessa tabela aqui. Beleza? Com isso, nós já temos o nosso banco de dados. E aí, como a gente cria esse banco efetivamente? Com SQL, com SQLite, desculpa, é só a gente rodar migration. Então, ele vai falar pra gente aqui, ó. Agora, aí ele tá falando, expanda se você usar o Postgres ou o MySQL. Ó que legal, ele também mostra como a gente fazer com Postgres com MySQL. Muito maneiro. Bom, como eu crio uma migration, Prisma Migration, como funciona, né? Então criei, eu tenho que rodar, já criei aqui, né? Esse passo eu já fiz. E a gente tem que criar agora aqui npx, inclusive eu vou usar esse auto-increment, gente. Eu gosto desse auto-increment. Como a gente está com SQL, eu acho que pode ser massa. Ó. Em vez de default, vamos usar esse auto-increment. Vamos ver. Ah, acho que ele tá... Ah, é number. Deixa eu ver. É int. Desculpa. Como a gente está usando SQL, em vez de UID, vamos criar... UUID, ele é usado... Desculpa, é int. Ele é usado, gente, para bancos de dados não relacionais, tá? Então, enfim, é isso.
Só isso aqui também precisa ser int. Esse aqui também precisa ser int. Esse aqui também precisa ser int. Pronto. Resolvido. Agora vamos rodar migration. O que é migration? Uma migration, galera, é um histórico do que foi feito na sua aplicação, no seu banco de dados. Então, toda vez que você cria ali um banco de dados, você roda uma migration, ele vai falar, ah, a gente criou o banco e essas tabelas. Você atualizou a tabela, você pode criar outra migration. E aí você tem pontos na história das suas migrations, o que facilita para rollback, para você recuperar dados do banco e por aí vai. Bom, então ele tem que rodar assim, ó, npx migrate dev name init, tá? Então, vamos fazer isso. E aí, inclusive, ele vai criar o banco de dados pra gente, tá? Pronto, ó. Então, ele criou aqui nossa migration inicial, que é essa migration. Nada mais, gente, olha o que é a migration. Nada mais do que um dump do nosso banco de dados, né? Enfim, ele gera as queries SQL do nosso banco de dados. Olha que massa. Com o foreign key, reference, perfeitamente. Por isso que eu falei para vocês que a gente pode migrar isso de banco para banco facilmente. Se a gente quiser um MongoDB, só a gente rodar mais uma migration, ele vai reescrever tudo para MongoDB. E ele vai utilizar o TypeScript aqui, né, para isso. Isso é muito legal, muito legal. E aí, ó, o que ele criou pra gente? Ele criou o ForumDB, esse é o nosso banco de dados. Tá? E outros arquivos aqui relacionados a esse ForumDB Journal, enfim, que é tudo relacionado ao SQLite. E agora a gente já tem um banco de dados e a gente pode criar as nossas, ele mostra a estrutura de pastas, os nossos itens aqui. Então, ó, para ver a geração, para ver a geração e já era, ó. E aí a gente pode instalar agora, para a gente realmente utilizar o Prisma, a gente instala o cliente do Prisma. Porque a partir do cliente do Prisma é que a gente vai fazer as nossas requisições para o banco de dados, o nosso CRUD no banco de dados. Então a gente cria esse cliente, instala esse cliente, né? E aí aqui embaixo, ó, ele já fala, para a gente criar em SRC Prisma Service, tá? Então eu gosto de criar, deixa eu ver, ele não fala para criar um módulo. A gente pode criar aqui no CRC, pode criar como módulo ou não, tá? Eu gosto de criar como módulo, então eu vou criar nest g module database. Beleza? Aí criei o módulo database e aí agora eu vou criar o service. Eu não preciso de um controller, né? Só de um service. Então nest g service database. E aí agora nesse serviço aqui de database, inclusive a gente pode testar o banco de dados. Eu não vou fazer isso, mas enfim. A gente cria esse cara que ele chamou de Prisma Service. Será que precisa chamar Prisma Service? Precisa chamar Prisma Service, gente. Massa, massa. Bom, seguinte. Esse vídeo já tá com 13 minutos. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Eu vou fazer a configuração do cliente do Prisma no próximo vídeo para a gente não ter vídeo tão grande. E aí vocês conseguem ter um vídeo bem objetivo e bem massa. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá. Falou!